Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Seu Direito. Aqui a gente fala daquilo que é seu direito. Para conhecer e exercer os seus direitos, você precisa de fato saber tudo que você pode exercer. A gente sabe que no mundo todo, toda hora está tendo uma violação de direito e as pessoas precisam reparar esses direitos. E a gente traz informações aqui para você. Nosso cunho aqui, nossa pegada é uma pegada educacional. A gente fala aqui sobre instruir, conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm. E mais importante de tudo, quando você tem um direito, consulte um advogado especialista na área que você procura e principalmente que seja de sua confiança. O nosso assunto de hoje é um assunto interessante. Você já ouviu falar em compliance? A gente ouve falar isso, mas o que é compliance, né? Como é que funciona essa questão de compliance? E mais, quando a gente fala de identidade e igualdade de gêneros, a gente então fica, mas compliance com igualdade de gêneros, o que é isso? Gente, você já ouviu falar em tribunal da internet? Às vezes as pessoas são julgadas, não é pela justiça não, é ali pelas outras pessoas da internet e o que vale nessa hora é a reputação das pessoas, a reputação das empresas. E olha, a gente trouxe aqui uma pessoa para falar com vocês, que é a Maria Angélica, que ela é especialista nessa área, vai falar para a gente sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre essa questão. Eu também pedi, é claro, como eu não entendo muito dessa matéria, pedi colaboração aqui. Eu trouxe outras duas colegas para falar com a gente, a Marina e a Isabela, que já participaram aqui do nosso podcast de inauguração, e eu falei para elas, fica por aí que vocês vão me ajudar numa outra situação. Maria Angélica, seja muito bem-vinda, que você dá de início aqui para a gente mostrar pro pessoal só uma palhinha do que vai acontecer. Olá, Hilário, olá, meninas, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço, obrigada principalmente pra gente, da oportunidade da gente poder falar da cultura do compliance, né? Muito bom. Isabela, que você também sabe de alguma coisa sobre isso? A gente já participou, sei que você conhece bastante o assunto. Um prazer estar aqui novamente, né? E pra gente é uma honra, pra mim e pra Marina, poder dar esse apoio agora nesse outro assunto de extrema relevância e sempre observando e tendendo mais a prestar atenção na questão da mulher também, né? Que é um tema importante que a gente precisa ficar de olho. Olá, pessoal. Faço das minhas palavras as da Isa, né? É um enorme prazer colaborar com esse tema. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que todo mundo tá curioso, né? A Maria Angélica vai dizer pra gente, eu tava notando aqui, a gente tava conversando em off, que 53% da força de trabalho no Brasil é feminina, gente. Elas já dominaram mais da metade do espaço aqui, né? E tem gente que fala que tem compliance, mas tem gente que fala que tem, mas não sabe nem o que é. E tem gente que fala que tem, mas no fundo não tem não, né? A Maria Angélica, para falar sobre esse assunto, ela é advogada, trabalha nessa área, pós-graduada em Direito das Mulheres, ela tem pós-graduação em Direito das Mulheres, viu, gente? Coisa bem complexa aqui, né? Ela vai falar sobre a questão também de um protocolo, tá nas notícias aí, aquela questão de um jogador de futebol que teve problemas lá em Barcelona, né? Inclusive ela vai falar pra gente de um protocolo, né? Que é no calling, que as pessoas não se calarem sobre as informações também sobre o que importa, né? Hoje ela é vice-presidente também da Comissão da Mulher Advogada e é coautora de livros jurídicos relacionados com esse assunto. Bom, já deu a perceber, nós estamos falando de pessoa com autoridade e nós vamos preservar o seu tempo, vou parar de lero-lero aqui, vamos direto ao assunto. Maria Angélica, vamos começar, né? Como dizem, pelo começo, né? Fala pra gente o que é compliance, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, olha, eu ouvi falar em compliance, em termos gerais, assim, o que é esse compliance? Estavam dizendo que existem 10 pilares de um compliance, né? O compliance, na verdade, na mídia ficou bastante famoso recentemente. A gente tem ouvido em várias notícias, né? Desde essa questão envolvendo jogadores aí do Comitê Olímpico Brasileiro até questões envolvendo as lojas americanas. Então, o que é o compliance? O compliance ele vem do verbo to comply, em inglês, que significa estar em conformidade com regras. E aí eu te pergunto, que regras? Quando a gente fala em compliance no sistema organizacional de uma empresa, são regras gerais, né? Se aplica a todas as empresas, e regras específicas para a atividade daquela empresa. Mas o compliance ele vai muito além do que eu cumprir uma simples legislação. O compliance ele também é a governança daquela empresa, a cultura daquela empresa, os princípios, os valores que ela prega, como ela se comporta e, principalmente, a atenção que ela dá para a responsabilidade social que essa empresa tem para com a sociedade. Por isso que a gente trouxe essa questão da igualdade de gênero como uma responsabilidade da empresa e como que o compliance entra em tudo isso.
Essa governança da empresa, essa questão de seguir essas regras, né? Claro, né? Que a gente tem, principalmente no Brasil, né? Porque a gente tem um país aí que de norte a sul é maior que muitos países, outros países, né? E estados também são muito grandes, e culturas são diferentes, e isso influencia também dentro de regras a serem cumpridas, ou não? Existe um protocolo geral, assim, que dá para poder seguir? O compliance, ele tem uma legislação base, que é a legislação anticorrupção, que todas as empresas devem seguir, e tem o decreto federal para poder regulamentar essa lei. O ideal seria que cada estado e cada município tivesse a sua legislação para poder regulamentar. Nem todos os estados têm, nem todos os municípios. Só que além da questão anticorrupção, a gente tem as questões trabalhistas, ambientais, responsabilidade civil, algumas, por exemplo, indústrias que trabalham com questões farmacêuticas, então tem a legislação que tem que seguir da ANS. Então são as legislações que devem ser seguidas e principalmente também agora a questão cultural da empresa. O que é aquela empresa, o que ela prega, o que ela defende. E quando a gente fala disso, da cultura da empresa, e isso é uma coisa legal de falar, quando a gente fala que uma empresa tem um programa de compliance, tem uma cultura de compliance, não é só ela, empresa PJ, que tem. São as pessoas com quem ela se relaciona, consumidores, fornecedores, parceiros. Então, vamos pensar, eu, empresa, não quero me relacionar, não quero ter uma parceria com uma empresa que tem centenas, dezenas de processos na justiça trabalhista, ou que foi condenada por corrupção, ou que não respeita os direitos básicos das colaboradoras dentro da empresa. Então, uma empresa em compliance, ela é uma empresa que se preocupa consigo, com a sua imagem, com as suas colaboradoras, seus colaboradores e com quem ela se relaciona. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão da política de privacidade, por exemplo. Eu tenho minha política de privacidade relacionados a alguns temas, alguns assuntos, dados, né, consentimento de uso de dados, essas coisas todas. E aí eu faço parceria com uma empresa que não segue todos esses protocolos. Eu praticamente, então, não estaria com um protocolo de compliance perfeito. Depende do que você está prevendo. Quando a gente faz um programa de compliance, a gente trabalha nas nossas diretrizes internas e o código de conduta. Se eu colocar ali que eu quero me relacionar com empresas que protegem os dados dos clientes também, eu preciso me relacionar com essas empresas. Por quê? A partir do momento que eu faço negócios com aquela empresa e ela não segue a LGPD, por exemplo, eu posso vir a ser responsabilizado por isso no futuro? Então eu preciso me preservar. Por isso que é legal de eu fazer essa pesquisa, né? Com quem que eu estou me relacionando? Tá. Bom, e uma das situações aqui que a gente colocou, a gente conversou até em off, né, a questão da relação do compliance com a igualdade de gênero, né? Fala um pouquinho sobre isso, aí eu sei que vai ter uma interferência grande aqui, legal, daí porque a gente está com os colegas aqui para poder falar sobre esse assunto também, né? Da questão da igualdade de gênero e essa relação com compliance. Tá. Vamos lá, igualdade de gênero. Primeiro que a igualdade de gênero ela é um direito previsto na Constituição Federal desde 88. Então, digamos que é um direito conseguido há pouco mais de 30 anos. Antes disso, não se falava sobre igualdade de gênero, pelo menos não de forma tão direta. Quando a gente fala em igualdade de gênero dentro da empresa, eu vou muito além de simplesmente respeitar a legislação trabalhista voltada para aquelas mulheres. Eu vou também no reconhecimento que uma grande parcela da população brasileira, que como você comentou, é 53,3% da população brasileira, faz parte das 53,3% da força de trabalho no Brasil são mulheres. Isso lá em 2019, já deve ter crescido esse número. Então eu precio respeitar essas mulheres no cenário legislativo. Se crescer nessa proporção aqui, né? Pois é. Pois é. Aqui com 3 mulheres. Então, é respeitar essa questão em ambiente, na legislação e também respeitar na questão que vai além da legislação, né? Então, reconhecer a existência dessa mulher, a particularidade dela, as situações que elas vivem fora, né? A situação do off que elas vivem, né? E criar políticas para isso. No episódio anterior, as meninas tinham comentado muito sobre a questão do assédio, que é uma das questões, uma das situações vivenciadas pelas mulheres, é uma particularidade vivenciada por elas. E aí, quando eu falo da importância do compliance, eu vou muito além do simples, a empresa tem que ser boazinha e tem que ser legalista. Você é empresário, você sabe como que a imagem e a reputação da empresa conta no mercado. Uma boa prática de empresa, uma boa prática empresarial, dificilmente vai para a mídia.
né? Sempre fica ali no interno. Mas más práticas sempre vão para a mídia. E aí que entra o tribunal da internet. Se sai uma notícia, se sai alguma coisa numa revista, num jornal, falando de uma má prática, de uma discriminação ali dentro, como é que fica essa questão da empresa? Até eu provar o que de fato aconteceu, a internet já escolheu o seu lado. Já houve uma condenação. Já condenação. Com certeza, né? Porque Já, ela é rápida, né? A gente vê esses processos, inclusive questão política, a gente vê que a gente teve uma atuação muito forte, né? Nessa questão de fake news, né? Nos tribunais, né? Eu vou além. Eu falo que o compliance, ele é mais para, ele não é só para empresas que querem ser boazinhas, elas são para empresas inteligentes. Porque sai muito mais caro. Como é que é? Repete? É mais do que empresas que querem simplesmente seguir a legislação e ser boazinhas. São para empresas inteligentes. Boa. Tem um dado do TRT 15, que é o TRT de uma região aqui, que só no ano de 2022, em processos judiciais, empresas foram condenadas a pagar 5,8 bilhões de reais. Foram condenadas pela Justiça do Trabalho. O quão mais caro é eu ter que arcar com um trabalho, com um processo judicial e ter que recuperar a minha imagem perdida e manchada do que o cuidado preventivo? Eu ia pontuar exatamente isso, que a gente vê que essa cultura do compliance, ela tá de uma maneira sendo estabelecida não só por quem acredita que precisa ter essa regulamentação e essa legalização, que coisas precisam estar claras dentro, mas mais pela essa preocupação da imagem e das consequências. Mas assim, independente da motivação, é importante a gente perceber esse movimento e esse estabelecimento dessa nova cultura, né, que privilegia essas formas mais justas e mais claras de trabalho, de relação de trabalho. Onde nós entramos justamente na questão da prevenção. Isso. E a gente fala muito disso porque as pessoas falam, às vezes tem empresa que fala assim, mas essas pautas sociais, então tá bom, você não quer se importar com a pauta social, se importe com a sua imagem, então. É como a Isa falou, não tem problema a sua motivação, mas vamos trabalhar no preventivo. Vamos respeitar. Sabe por quê? A pressão social é muito grande. A imagem da empresa, ela vem da imagem social. E aí a gente acaba virando num círculo, vamos dizer, vicioso, Isso. né? Porque você chega numa imagem, quer dizer, que fere o seu compliance, que pode dar um processo de indenização, que falta uma prevenção e no final das contas chega desses 10 pilares. Eu sei que todos são importantes, Sim. né? Mas assim, o que se reputa mais interessante, que seria assim, o pilar, assim, o principal pilar do compliance hoje para uma empresa? Particularmente, eu Sim, é claro, todos os 10 são bons, Sim, todos são importantes, né? Eu considero que o principal pilar é o apoio da alta gestão. A alta gestão é a pessoa que toma decisão dentro da empresa. Então, para o compliance funcionar, eu preciso que a alta gestão esteja comprometida com o programa. É aquele ditado que o exemplo vem de cima. Então, eu tendo aqui em cima o CEO, o diretor, o gerente tomando decisão e sendo compliance, e sendo ético, sendo correto, e seguindo o programa de compliance, automaticamente os seus subordinados, os colaboradores vão seguindo e automaticamente eu vou começar a fazer negócio com pessoas que seguem os mesmos princípios que eu. Cultura, né? Cultura. Educação. Educação. Eu queria entender um pouquinho mais qual que é o papel das empresas no combate a essas desigualdades de gênero, que é o que a gente vê que mais acontece. Dentro da empresa, é principalmente o reconhecimento das legislações trabalhistas, das particularidades das suas colaboradoras. Tá? É reconhecer que existe um grupo que é um pouco mais fragilizado, que é um pouco mais vulnerável, digamos assim, e reconhecer esse grupo. Fora disso, é você criar políticas práticas dentro da empresa, mas que vão beneficiar a população no modo geral. Queria trazer um exemplo. Está surgindo um movimento bastante assim na internet de responsabilização de bares, restaurantes, casas noturnas em situações de violência que podem acontecer dentro desses locais. Com as mulheres. Com as mulheres. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas circulou um vídeo recentemente na internet de um resort, um homem estava gritando, brigando com a mulher e várias pessoas começaram a interferir nisso, né? Metendo a colher na briga de marido e mulher. Uhum. Então começou a crescer esse pedido por responsabilização dos estabelecimentos particulares. Alguns estados e alguns municípios já estão começando a criar legislações para isso, mas a maioria não tem ainda. Tem um modelo para isso? Por exemplo, algum município foi precursor, apresentou um projeto ou até uma lei já aprovada que seja um símbolo dessa mudança social que a gente precisa ter?
Um que ficou muito famoso recentemente é o protocolo No-Calen, que é o protocolo criado em Barcelona. Justamente em Barcelona. Em Barcelona, né? Tá disponível na internet, é um protocolo de 54 páginas, ele é bem detalhado, mas ele é bem interessante. Ele trabalha em praticamente 3 pilares. O primeiro é nas medidas de prevenção de desigualdade de gênero dentro da empresa, como verificar se está tendo alguma situação de possível violência. O segundo é de como interferir em caso de necessidade estiver. E o terceiro é de como trabalhar essa situação. E é muito legal que eles trazem alguns exemplos do que fazer, né? Então, por exemplo... Tá parecendo Intercrimes isso, né? Preparação, cogitação, preparação e execução, né? Não, você tem que prevenir, se acontecer, você tem que agir, e agir, você tem que saber como agir, que tem um protocolo de como agir. E é bem interessante. E eles trazem alguns exemplos. E, assim, um dos principais eixos lá você tem que acolher essa vítima, tem que dar um acolhimento para ela, né? E dar todo o suporte, colocar ela num ambiente mais afastado, não deixar ela sozinha, explicar quais são os direitos e cuidar de dar todo o apoio necessário para as autoridades. Que é um grande desafio, né? Porque a gente vê que tem um monte de empresas, principalmente na área de alimentação, de diversão, que são até informais, né? Estão trabalhando na informalidade. E a gente percebe realmente que os próprios... A gente viu agora recentemente em alguns eventos aqui no Brasil, que os próprios artistas, durante o show, estavam interrompendo o show porque estava tendo algum abuso de interferência junto com o público, né? É verdade. Então a gente vê, né, que quando não há uma manifestação, vamos dizer assim, oficial, né, as próprias pessoas começam que a gente citou o exemplo de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, as pessoas estão metendo a colher na briga de marido e mulher. Tá né? tendo esse reconhecimento de que o fim da violência contra a mulher, o fim da desigualdade de gênero é uma responsabilidade social. É isso que eu ia perguntar para você, Maria Angélica. Você acha que esse papel dado às empresas, ele pode ser atribuído às pressões sociais? Com certeza. Não só a questão legislativa, mas as pressões sociais. Vamos pegar um exemplo muito, muito pequeno. Quantas pessoas deixaram de consumir, por exemplo, produtos capilares que tinham teste em animais? Quantas pessoas que querem... Então, a imagem da empresa é muito importante. Quantas pessoas que querem deixar de ir para um lugar, querem deixar de frequentar um estabelecimento que não presta socorro a uma vítima, por exemplo. O exemplo que você estava falando desse protocolo é o que se aplicou para o caso do jogador famoso, recente? Foi exatamente esse. A mulher passou pela situação, né, de violência, ela logo procurou autoridades que estavam treinadas, isso é muito importante. Mais do que eu criar uma legislação, precisa de um treinamento, de uma capacitação. Logo procurou as autoridades pegaram o protocolo e seguiram. Primeiro, vou isolar essa mulher, vou colocar ela num ambiente seguro, acolhido, e não vou deixar ela sozinha. Vou colocar para ela todos os direitos que ela tem e as consequências de cada escolha dela. Atendimento médico, psicológico. Isso. Nesse caso em específico, lá, a mulher, inclusive, tinha direito a não só representar ele criminalmente, mas também como civilmente, pedir uma indenização. Ela falou, não quero indenização. E eles levaram para ela a questão das consequências dela não pedir isso naquele momento. Então, já pedi assistência social, psicólogo, médicos, tudo. Chama a polícia e cria mecanismos para reter esse possível agressor dentro do bar, da casa noturna, para quando a polícia chegar, ele ainda estar lá. É muito importante isso, né? Você dá esse apoio. Então, eu vou servir como testemunha se precisar, eu vou fornecer as câmeras de segurança se precisar, eu vou tentar segurar ele aqui se for necessário. Então, E tudo isso vem muito da cultura da empresa, né? Você precisa acreditar nisso que você está fazendo. Você colocou sobre o ponto mais importante, né, o pilar mais importante que você entende do compliance, sobre a conscientização da autogestão, e fazendo um gancho até com o tema que a gente abordou antes, que faz sentido aqui também, a gente vê muito essa conscientização de direitos, de deveres, muitas vezes ciclos de palestras sendo colocados dentro de empresas e órgãos públicos, mas os ouvintes geralmente são aquelas pessoas que já até sabem ou que estão ali num papel de vítima. Então, eu acho muito interessante essa questão do alto escalão dos superiores, porque às vezes quem tem que se
conscientizar primeiro Isso. e mudar uma postura são eles. É né? uma democratização dessa Isso, informação, né? Para isso. chegar nas pessoas, para elas entenderem, que é o mesmo problema que a gente encontrou na questão do assédio Isso, moral, né? A efetividade de um programa de compliance, ele só existe se tiver apoio da alta gestão. E quando eu falo apoio, é apoio mesmo. Ativo, né? Ativo. É o exemplo tem que vir de cima. Não é faça o que eu falo, é faça o que eu faço. Então é chegar no horário certo, é participar das reuniões, é realmente seguir os princípios, missão e valores da empresa, é realmente dar o bom exemplo. Tá. E essa questão, é claro, né, que a gente está falando de exemplo, parece que tudo caminha para a questão de ética, questão de moral, né, e até mesmo essa questão, entre aspas, né, da criminalização, da penalização, vindo de um tribunal da internet, né, da questão da reputação da empresa. Então, cada vez mais a gente percebe que a sociedade ela está tendo tomando as rédeas, praticamente, entre aspas, substituindo o Estado nessa ação, né? Mas quais são os movimentos do legislativo, do governo, para poder... porque a gente viu também recentemente, a gente pode citar porque foi público, né? A questão do assédio na Caixa Econômica Federal, né? Que é um órgão, uma empresa de renome, né, que teve afastamento, inclusive, do presidente, né? Então a gente vê, né, que você diz, olha, o exemplo tem que vir de dentro da empresa, mas às vezes o exemplo não vem do próprio país, do próprio governo, do próprio estado, né? E aí as pessoas têm que tomar à frente essa omissão, esse espaço que se abre. Mas na prática, existe assim uma legislação que está sendo discutida, você tem conhecimento disso no Congresso, para que haja uma efetiva a regulamentação, que esses pilares mesmo que a gente constrói de compliance, eles sejam como uma exigência para não funcionar, não para o funcionamento da empresa, mas que ela tenha realmente uma responsabilidade, uma regulação, não regulamentação, né? Uma regulação dessa atividade. Né? Existe a regulamentação federal, isso que eu falei, o ideal seria que cada estado e cada município tivesse o seu, tá? O que acontece? Quando uma empresa tem um programa de compliance efetivo e ela segue ali a regulamentação, né, as previsões federais, se acontece algum caso de corrupção, algum caso de lavagem de dinheiro, algum caso dentro da empresa, eu conseguindo provar que eu tenho um programa de compliance, eu consigo diminuir a pena dessa empresa, as multas. Então é aquilo que eu falei, é muito inteligente para a empresa ter um programa de compliance efetivo. Economicamente falando mesmo. Sim, o custo, o benefício, né? Isso. A atenuação da pena, entre Isso. aspas, né? Você falou também da questão da imagem da empresa. Eu diria que hoje em dia, minha opinião, um dos principais desafios da empresa é você manter a sua reputação perante a internet. É muito fácil a empresa... Dissemina qualquer notícia. Qualquer coisa. Não, você pega quando a pessoa não recebe 5 estrelinhas, já fica desesperada que ninguém vai comprar de você, né? Imagina a empresa coloca um post ali no Instagram e você olha os comentários, às vezes é só comentário em cima da empresa, criticando alguma questão. Aí diminui acionistas, diminui os parceiros comerciais. Condenação, né? Uma condenação Prévia. Julgamento. prévia, sem prévia. direito a contraditório, sem nada. Pior, né? Isso, porque aí todas as coisas positivas dessa empresa nunca serão enaltecidas, relevadas, principalmente nas redes. Mas o que for negativo, sim. E aí depois você recuperar a sua imagem, o seu prestígio, custa caro. Porque Às vezes aí nem recupera. E nem né? sempre é possível, né? Exatamente. E aí se eu não tinha um programa de compliance antes, eu vou ter que fazer um agora. E aí vai ser mais caro. Porque aí eu não vou ter que prevenir de risco. Eu vou ter que combater o que já aconteceu e prevenir de possíveis. Aí é muito mais trabalhoso. Você trocar a roda com o carro andando. E existe históricos, por exemplo, de um termo justamente de conduta, alguma coisa que venha alguma ação que tenha tido algum processo judicial que repercutiu em uma condenação de empresas em que elas depois utilizaram um sistema de compliance diferente para poder minimizar esses danos ou essa imagem, ou a gente está falando só de questão de tribunal mesmo, de internet, de pessoas que não tem nada a ver com o poder constituído? Mas eu vou além. A legislação de compliance aqui no Brasil ela é muito recente, mas ela só surgiu por ameaças de boicotagem, de embargos econômicos da Organização do Comércio no Brasil. Por quê? O Brasil participou de uma convenção lá atrás, falando que ia começar a desenvolver aí uma legislação
anticorrupção. Não foi feito. Foi dado um prazo, não foi feito. Veio os fiscais, vocês não têm nada. E aí o Brasil depois criou a sua legislação, 2015 a legislação, se não me engano, foi lá, criou a legislação na pressa só para poder cumprir tabela. E aí a regulamentação veio depois. Tanto é que a maioria dos estados nem tem regulamentação ainda. É uma situação que a gente tem muito vácuo nisso tudo, né? É uma muito coisa vácuo. muito nova ainda. E a gente percebe, né, falando sobre a advocacia, né? Uhum. A gente percebe que é praticamente uma carreira nova que tem surgido dentro do direito, né? Uhum. E a gente vê a todo momento cursos de compliance para advogados, para as pessoas trabalharem nessa área. O que você me diz sobre esse espaço novo que está sendo aberto para os advogados nessa relação de compliance? Para você trabalhar com compliance, não precisa ser formado em direito. Só que você tem que ter um conhecimento muito vasto da legislação, né, do Brasil. E também do mundo, porque tem algumas empresas multinacionais que têm que conhecer a legislação do país de origem. O que eu acho que é muito interessante é a questão, principalmente, que você está trabalhando com a prevenção. Você vai trabalhar no melhoramento da cultura daquela empresa, você vai trabalhar para aquela empresa ser prevenida de possíveis responsabilizações fiscais, ambientais, criminais, trabalhistas. Você vai trabalhar no melhoramento da imagem e você ainda vai estar sendo pago para isso. Eu brinco que eu sou uma romântica incurável do direito. Eu amo o direito, eu acho lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada pela nossa Constituição Federal. E eu acho que a ideia de você poder levar um pouco dessa cultura para as empresas, trabalhar a cultura da empresa em cima do objetivo dela e respeitando a Constituição, respeitando as legislações, não é difícil. Na verdade, é inteligente, sai mais barato para a empresa e eu vou estar ainda cumprindo a responsabilidade que essa empresa tem perante a sociedade. Muito bom. Bom, gente, olha, a gente estava pensando aqui no começo, né, que a gente estava falando, nossa, como é que o assunto vai se desdobrar? Agora a gente já está terminando e a gente queria continuar. Que quer continuar, né? Claro que nós vamos voltar nesse assunto, né? Então, os senhores empresários, né, que trabalham e têm empresa, são empreendedores, né? Já deu para perceber que se você for inteligente, né, se você quer saber do custo-benefício, quer ganhar com isso, né, e você que é advogado, né, que tem aí uma expertise e está buscando um espaço, tá aí as dicas para que a gente possa desenvolver aí um pouco mais e mudar a sociedade em cima dessa questão de compliance. Eu quero agradecer aqui, já agradecendo para vocês, dando aí as palavras finais, que a gente está em cima do tempo, né? Agradecer a vocês três, né, aqui, a Marina, a Isabela e a Maria Angélica. Maria Angélica, em segundos, o que você diria para as pessoas sobre compliance? Eu diria que compliance é uma ferramenta para empresários inteligentes, para empresários que querem melhorar sua imagem, sua reputação e não gastar muito. E mais, só um comentário, que 2 dos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU para 2030 são a igualdade de gênero e o trabalho decente. E a gente não consegue fazer sem o outro. Então... Como se fosse um. Oi? É como se fosse um. É uma coisa só. Eu alcanço a igualdade de gênero e o trabalho decente se eu tiver os dois caminhando junto. Tá bom. Marina e Isabela, que já estão já aqui no nosso segundo, já participaram dos Cadeira dois cativa podcasts. já. Exato, enorme prazer participar novamente. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada, Muita amor. informação É isso aí. importante. Gente, olha, terminamos mais um podcast. Você que quer seguir a gente aqui nos próximos episódios, tem assuntos interessantíssimos. Eu vou pedir para você se inscrever aqui, curtir a gente e acompanhar, porque você já viu, né, que aqui é bem dinâmico, mas o assunto é sério. Podcast, seu direito.